A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá para você que nos acompanha na TV, no YouTube, nas nossas plataformas digitais. Esse é o resumo da semana do Zoom Notícias. Aqui a gente confere tudo o que foi destaque no decorrer da semana aqui em Nova Friburgo e também na região. E nós começamos falando com um assunto que foi comum a todos os friburguenses nesse finalzinho da semana, pessoal. O temporal que caiu na cidade na última quinta-feira deixou reflexos e estragos em diversos pontos de Nova Friburgo e a gente confere isso a partir de agora. Os contratempos registrados aqui em Nova Friburgo em decorrência da chuva na noite de ontem foram inúmeros. Telespectadores mostraram a água invadindo a rua Duque de Caxias, a ponto de chegar na altura da calçada. Enquanto isso, no início da Avenida Alberto Braune, a rua Augusto Severo ficou quase intransitável. Já nas Braunes, na rua José Acurso Benigno, a rua da Estácio Friburgo, ainda havia galhos de árvore pelo chão na manhã de hoje. Além do mais, a luz que faltou na universidade não tinha sido restabelecida até esta manhã. Na rua Iselino Maduro, que fica na Chácara do Paraíso, esta açaiteria teve a marquise de acrílico posta ao chão praticamente, enquanto parte do estabelecimento desabou e os escombros seguiam na calçada nesta sexta-feira. No distrito de Amparo, árvores caíram na via, atrapalhando o trânsito. Existem pontos onde apenas meia pista está liberada, que estão sinalizados antecipadamente pelos cones. E a passagem dos veículos se dá no sistema Pare e Siga. Equipes da Prefeitura, da Energisa e concessionárias de internet trabalham para mitigar os problemas. Nossa equipe percorreu boa parte da RJ 150, já que diversos entraves foram relatados. A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo informou ter registrado das 8 horas da manhã de ontem às 8 horas da manhã de hoje, uma média de 52 milímetros de chuva no município. A localidade que registrou o maior volume de chuva foi o bairro Catarcione, com média de 71 milímetros, seguido por Granja Spinelli, com cerca de 67 milímetros, e Duas Pedras, com aproximadamente 63 milímetros. Nessas 24 horas, a Defesa Civil registrou um total de 14 ocorrências em 9 bairros e distritos. Delas foram 6 quedas de árvore, sendo 2 no bairro Bela Vista e uma em Nova Suíça, Amparo, Córrego Dantas e Varginha. 2 alagamentos em Córrego Dantas e Duas Pedras. 2 ameaças de queda de barreira em Conquista e Chácara do Paraíso. 2 desabamentos de muros no Córrego Dantas e no Girassol. Uma ameaça de desabamento de marquise em Duas Pedras. E um desabamento de telhado na Chácara do Paraíso, justamente a açaiteria. E segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Nova Friburgo atendeu 10 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas. Elas incluíram 7 cortes de árvores, um salvamento de pessoa presa ou ilhada, um desabamento, deslizamento e um acionamento de inundação ou alagamento. Estrago atrás de estrago, né? Além disso, a concessionária responsável pelo transporte público aqui na cidade, a Nova FAOL, informou que pelo menos 22 linhas de ônibus tiveram que ser suspensas ou então tiveram um itinerário alterado devido a todos esses transtornos que a gente viu aí na reportagem. Agora a gente continua falando de assunto que deu pano para manga aqui na cidade. O piso nacional da enfermagem vai virar caso de CPI na Câmara dos Vereadores. Com 7 assinaturas a favor, a Câmara Municipal de Nova Friburgo autorizou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o prefeito Johnny Maicon por não pagar o piso nacional da enfermagem. O caso já virou uma verdadeira novela até o momento. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem continuam na luta por seus direitos.
A grande maioria ainda não recebeu o repasse feito pelo governo federal do piso salarial da categoria, um direito previsto em lei que já era para ter sido concretizado. Na sessão plenária realizada na noite da última terça, o assunto da abertura da CPI, que já tinha sido debatido, voltou a ser votado. O vereador Marcinho Alves, do Republicanos, anunciou ter conseguido os 7 votos necessários para a abertura. Além do próprio vereador, votaram a favor Maicon Queiroz, Priscila Pita, Joelson do Pote, Maiara Felício, Cristiano Guenin e José Roberto Foli. Agora, o pedido será protocolado e encaminhado oficialmente ao presidente do Legislativo friburguense, Max Bill. Pois bem, temos resposta, porque por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda não foi informada oficialmente sobre a autorização de instauração dessa CPI, e que só teve conhecimento através da mídia. Eles ainda dizem que o atual governo vê com bons olhos e como legítimo esse processo aí de fiscalização por parte dos parlamentares e que vê também que essa CPI vai servir como oportunidade do município trazer mais transparência a todo esse processo, já que eles dizem que apenas encaminham a listagem de profissionais para o Ministério da Saúde e que o decorrer de todo esse processo, todo o restante, é de responsabilidade, então, do governo federal. E outra notícia também polêmica e que tem muita gente falando na cidade é com relação aos gastos para o Natal desse ano da Prefeitura de Nova Friburgo, que já prevê mais de 5 milhões de reais em gastos para a realização da festa. Após anunciar um contingenciamento de 27% nas contas municipais em agosto deste ano, por conta da diminuição de 23 milhões de reais em repasses federais, e transferir a Festa da Cerveja para maio de 2024, a Prefeitura de Nova Friburgo vai abrir os cofres no próximo Natal e no próximo Carnaval. Para o Natal, a empresa Ativa Comércio e Estruturas Limitada ganhou 2 lotes. O primeiro foi para a contratação de companhia de dança para o espetáculo Um Encanto de Natal, Fábrica dos Sonhos, no valor de R$ 1.155.000. Já o segundo, referente à contratação de companhia teatral para a apresentação do espetáculo Acender das Luzes, que custou R$ 190.000. Além disso, só para a montagem e desmontagem dos equipamentos, a licitação, que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 27, tem gasto estimado em R$ 1.400.000, enquanto, no dia 1 de novembro, haverá outra licitação para que sejam compradas peças ornamentais natalinas, quando se espera um gasto superior a R$ 2.600.000. Isso tudo sem contar o Carnaval de 2024, pois para esse festejo a Prefeitura espera investir R$ 950.000 para a confecção de 6 carros alegóricos. Ao todo, chegamos a cerca de R$ 6.300.000. Volto aos estúdios do Zoom Notícias. Só uma correção que todos esses gastos são exclusivamente para o Natal. Esses 950 mil para a confecção de carros alegóricos são carros alegóricos do desfile de Natal. A Prefeitura abriu a concorrência, a Unidos da Saudade foi a vencedora e por isso vai confeccionar esses carros, mas lembrando, para o Natal. E dito isso, a Prefeitura de Nova Friburgo também informou para a gente que o investimento destinado aí para as celebrações natalinas já estava sendo planejado desde março deste ano, quando ainda não havia o contingenciamento nos gastos. Eles ainda dizem que grande parte dos recursos para a realização desses eventos são provenientes de royalties, sendo uma fonte de renda que não pode ser alocada em outras despesas, como folha de pagamento e pagamento também de dívidas, por exemplo. Eles ainda dizem que, a exemplo do que foi feito no ano passado, todo o material adquirido nessas compras para a realização do Natal será guardado no depósito da Secretaria de Cultura e também de Turismo para celebrações e ornamentação nos próximos anos. Nós fazemos agora a nossa primeira pausa no Zoom Notícias e na volta nós mostramos uma entrevista exclusiva com o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, falando sobre os acidentes de trânsito constantes aqui na nossa cidade. Esse recado é para você assinante Speed Fiber.
Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Pra você que gosta de uma boa comida ao ar livre, Festival Sabores da Roça, de 27 a 29 de outubro, no Espraiado, em Maricá. Vem experimentar nossas comidas típicas ao som de muita música boa, artesanato, espaço kids e muita diversão. Saiba mais em conheçamaricá.com.br. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Estamos de volta com o nosso resumo da semana e algo que a gente fala quase que rotineiramente no Zoom Notícias é com relação aos acidentes de trânsito em excesso aqui em Nova Friburgo. Por isso, nessa semana, a gente foi conversar com o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado, deu mais detalhes sobre esse assunto. Vocês têm algum dado, algum levantamento do número de acidentes desse ano com relação ao ano passado, para a gente fazer um comparativo? Bem, se a gente analisar o período de janeiro, né, até outubro, esse ano a gente teve em torno de 610 atendimentos a acidentes de trânsito. Isso envolve colisão de veículos, quedas de veículos, né, que a gente fala que são as quedas de moto, ou até mesmo de carros, capotamentos de veículos e também os atropelamentos, né, a pedestres e ciclistas. Esse é um número consolidado, né, até meados de outubro. A gente pode fazer sim um paralelo com os números do ano passado. A gente teve aproximadamente registrado em torno de 515 acidentes nesse mesmo período do ano passado, né? Se a gente botar no papel, tem um leve aumento aí em torno de 15% a 18% em média. Mas, assim, ainda é necessário a gente consolidar, né, em relação ao ano, se realmente tem uma tendência ou não de aumento. Esse fluxo, às vezes, pode variar um pouco para cima ou para baixo. Agora, Major, se a gente fizer um comparativo de Nova Friburgo com as cidades assim, do interior, falando especificamente da região serrana, Friburgo está na frente dessa cidade com relação ao número de acidentes? Vocês têm esse índice? Sim, a gente costuma dizer e costuma observar no estudo dos dados que a gente coleta e analisa que a quantidade dos acidentes tem uma certa proporção, né, acompanha a quantidade demográfica, né, a população, a quantidade de pessoas que moram naquele município. Se a gente botar aqui fazer algumas comparações no estado, a gente tem a cidade de Petrópolis, por exemplo, ela tem aproximadamente 280 mil habitantes. A gente registrou nesse período desse ano, de 2023, mesmo período, de janeiro a outubro,
em torno de 1.070 acidentes. É um número maior. A gente também pode observar que existe essa tendência porque a população residente também é maior. A gente pensar em Teresópolis, que é uma cidade muito próxima ali em quantidade de habitantes com Nova Friburgo, a gente tem um número muito próximo. Teresópolis, esse ano de 2023, teve uma quantidade aproximada de 620 acidentes de trânsito. É um número próximo, também reflete um pouco essa quantidade de acidentes de acordo com a população. Agora, se a gente fizer uma comparação um pouco mais distante, vamos pegar aqui o município de Bom Jardim, né, um município que tem menos população, em torno de 28, 30 mil pessoas. A gente teve lá aproximadamente registrado 85 acidentes nesse ano, um número bem menor, o que reflete também a quantidade menor de veículos em trânsito, veículos também em fim de semana, visitação, turismo, etc. Isso também impacta bastante na redução. Agora, se a gente olhar para o outro lado, que é o lado do Rio de Janeiro, por exemplo, da capital, a gente tem um número muito maior, um número realmente absurdo, né, gigante em relação ao que a gente tem em algumas cidades da região serrana. O Rio de Janeiro, a cidade teve esse ano aqui em torno de 23.600 acidentes nesse mesmo período de janeiro, né, até outubro. Então a gente acaba fazendo essa correlação em relação à quantidade de turistas e moradores de cada município. Major, a gente noticiou aqui recentemente no nosso jornal que Friburgo tem um alto índice de motoristas que dirigem alcoolizados e são pegos na lei seca. Friburgo, entre a região serrana, é destaque nesse sentido. No final de semana, os acidentes são muito maiores. Teve um final de semana agora que foram 24 ocorrências. Então, eu gostaria que a gente falasse aqui sobre isso, que é um dos motivos que pode contribuir consideravelmente para o aumento do número de acidentes. Sem dúvida alguma, né? Em qualquer local do mundo, misturar bebida alcoólica e dirigir é uma péssima opção, além de ser crime, né? De trânsito e também de transgressão. Então, basicamente, o que o álcool vai fazer com a pessoa? Vai reduzir o reflexo dela e vai diminuir também a sensação de equilíbrio. Isso vai impactar gravemente na condução dela de qualquer veículo que ela possa estar dirigindo, seja uma bicicleta, seja uma moto, seja um caminhão, um ônibus ou um veículo de passeio, por exemplo. Existem estudos que, quando a gente está embriagado, por exemplo, o tempo que a gente levaria para frear um veículo, que levaria 1 segundo, ele pode chegar a 2,5 segundos. Isso significa que a gente vai estar andando, que a gente vai demorar a frear uma média aproximada de 50 metros, além do que eu precisaria. Resumindo, eu vou acabar colidindo com o veículo da frente. Isso é só um exemplo de quão perigoso é a gente ingerir bebida alcoólica. Um outro fator também que causa, né, que acaba aumentando o número de acidentes, é que quando a gente ingere, né, o álcool, ele tira a nossa visão, né, lateral. A gente chama de visão periférica, né? E aí a gente fica só com aquela visão da frente do veículo, aquela visão em túnel. Isso vai causar insegurança. A gente precisa olhar ao redor do veículo também. Isso vai ocasionalmente, com certeza, ali, provocar alguns acidentes pela ingestão de bebida alcoólica. Então, assim, a gente reitera, a gente faz algumas campanhas, inclusive, na internet, nas nossas redes sociais, justamente para a gente poder divulgar alguns acidentes que acontecem, não necessariamente pelo álcool, mas por vários outros tipos de negligências e imprudências dos motoristas. Certo, Major. Só para a gente finalizar, eu queria destacar duas questões aqui em Friburgo que vêm sendo bem constantes. Um é o atropelamento de pedestres, especificamente de pessoas idosas, que não tem mais o reflexo que as pessoas mais novas têm, então elas vão atravessar a rua e, por não prestarem atenção, ou seja, por não enxergarem muito bem, são atropeladas. Isso recentemente tem acontecido muito aqui em Friburgo. Então, assim, para a gente fazer um alerta para as pessoas que estão em casa, de repente, não deixarem as pessoas mais velhas saírem sozinhas, né? Porque a gente não pode chamar nem de imprudência, né? Porque essas pessoas estão com os reflexos alterados, então, de repente, não poderiam estar saindo sozinha para atravessarem as ruas. A gente sabe que os atropelamentos, né, causam lesões muito graves, né? Toda aquela energia que o carro tem, a gente chama de energia cinética, né? Aquela energia do movimento do carro, ela transmite para o corpo da pessoa. Por isso que geralmente os atropelamentos, em média ou em alta velocidade, eles são mais graves, porque aquela energia toda ela vai para o corpo da pessoa. E em último estágio,
ela é transmitida para os órgãos, né, da pessoa. Por isso que geralmente os acidentes causam lesões muito graves. Assim, a gente pode reconhecer que o responsável, né, quem está dirigindo a bicicleta, quem está dirigindo aquela motocicleta, quem está dirigindo aquele veículo de passeio, seja um turista que vai no fim de semana passear em Friburgo, ou até mesmo um trabalhador que precisa de uma carreta para levar algum produto, ele tem que ser responsável pelos pedestres. Isso aí é uma obrigação que está em lei. A gente tem alguns possíveis, né, possíveis causas que podem fazer com que esses atropelamentos aconteçam. Muitas vezes, questão de baixa visibilidade, dirigir à noite ou em condições de neblina, isso pode dificultar a visibilidade também desses motoristas. A questão do álcool, como a gente já falou, do sono, do cansaço, está dirigindo muito tempo. Então, assim, a responsabilidade, a conscientização principal é do condutor. Em hipótese alguma, como você bem falou, a gente pode colocar a culpa, acreditar os atropelamentos nas pessoas que estão na rua, seja crianças, seja idosos. Então a gente precisa realmente bater, pautar, realmente chamar a atenção das pessoas que estão realmente conduzindo os veículos. A gente sabe que a cidade, né, Friburgo é uma cidade que tem bastante movimento aos fins de semana, questão turística, as pessoas vêm fazer alguns passeios e muitas vezes não sabem como é a realidade da cidade. Então é muito importante ter essa atenção, esse cuidado, sim, com as pessoas mais idosas que estão na rua também. Então, Major, aqui em Friburgo, a gente tem notado um aumento considerável do número de acidentes com motociclistas. A maioria dos acidentes aqui envolvem motos, né? A gente sabe que os motociclistas andam sempre, quase sempre, né? Sempre não, acima da velocidade permitida. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a imprudência dos motociclistas especificamente. Os motociclistas são muito importantes, né, para a sociedade. A gente sabe que nos últimos anos a gente teve um grande aumento da frota de motos. É importante lembrar que os próprios motociclistas precisam respeitar a mesma lei de trânsito que os condutores de carro respeitam. Muitas vezes eles querem ganhar algum tempo na entrega, mas isso pode causar realmente um acidente, uma vida. É importante lembrar que eles mesmos são vítimas dos próprios acidentes, muitas vezes, que eles podem cometer. A gente sabe que uma queda de moto causa lesões muito graves. A moto não tem os mesmos dispositivos de segurança que um veículo tem. E, além disso, ele pode colocar em risco também outras pessoas na rua, como senhores de idade, pessoas idosas, e crianças também. Por isso que é muito importante lembrar, respeitar. A gente sabe que o serviço é muito importante, mas a gente tem que lembrar que os acidentes podem acontecer também por negligência e imperícia. Então, a gente conta com a colaboração também, a conscientização dos motociclistas. Major, eu queria te agradecer pela entrevista, parabenizar o trabalho de vocês aqui em Friburgo, que é excelente. Quando a gente tem acidente, vocês chegam em menos de 15 minutos para poderem estar ali salvando vidas, atendendo as vítimas. E obrigada, né, por essas informações que você passou. É bom que essa entrevista sirva de alerta para as pessoas que estão em casa, para a gente poder servir, né, de como um alerta mesmo, para a gente poder estar diminuindo esse índice grande de acidentes aqui em Friburgo. A gente que agradece o convite. Podem contar com o Corpo de Bombeiros da Nova Friburgo. A gente tem uma equipe muito eficiente aí. A gente também agradece o espaço, porque a população ganha, né, com essas informações, a gente passando dicas. No total, a sociedade que ganha. Então, a gente está sempre à disposição. Contem com a gente sempre. Obrigada, Major. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou.
Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos de volta com o nosso resumo da semana para falar das obras de drenagem do centro de Nova Friburgo que estão chegando finalmente ao fim, depois de um ano de trabalhos, pessoal. A gente tem imagens aí. Nesse momento, os trabalhos estão sendo finalizados na rua Farinha Filho, essa que você vê aí na imagem, e a previsão de liberação da via é já para o início da próxima semana, viu? Para terça-feira. Nessa semana que passou, representantes do governo do estado estiveram por lá fazendo uma vistoria técnica para verificar a viabilidade, né, de já liberar totalmente a Farinha Filho. E foi explicado para a gente o seguinte, que nesse local aí, onde vocês estão vendo, que é o cruzamento, né, da Carlos Alberto Browne com a Farinha Filho, foi feito uma estrutura maior, como se fosse uma laje, por onde é receptada, né, toda a água que desce ali dessas ruas. E que para ser totalmente liberada a via, é necessário esperar a secagem dessa estrutura, o que deve acontecer, já deve estar sendo finalizada, então com liberação para o início da próxima semana. O coordenador de obras do estado aqui na região serrana explicou para a gente sobre esse processo, olha só. Hoje, na verdade, nós estamos acabando de concluir a obra aqui da Farinha Filho, a drenagem e a pavimentação. Essa obra está concluída, só que nós temos questões técnicas hoje de esperar um termo de cura, né, da laje que foi feita, porque se observar ali foi feita uma caixa para captar todas as águas aqui, né, das ruas, e que vai desembocar aqui na rua Farinha Filho, e por questão técnica ali por ser uma laje, nós temos que ter um prazo de cura da laje. E esse prazo hoje termina na terça-feira, porque é uma via que passa caminhões pesados e pode vir afundar e danificar o serviço pronto. Perfeito. A previsão de liberação, então? Terça-feira à noite está liberado já. Perfeito, então aguardamos ansiosamente, né, a liberação da rua Farinha Filho e também a conclusão das obras de drenagem. Causou bastante transtornos, né, mas com certeza um grande benefício que vai ficar aí para os próximos 50 anos em Nova Friburgo, tomara. E para a gente finalizar o nosso resumo, vamos ver como é que fica o tempo para o restante do nosso fim de semana, pessoal. Olha só, dias de sol, tá? Deve esquentar um pouquinho mais, tanto no sábado quanto no domingo. Você vê aí, não é erro de digitação, mínimas e máximas iguais, variando entre 18 e 26 graus e com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Então, um dia típico de verão ainda na primavera. Solzão, calor durante a manhã, vai esquentando aquele bafo e depois a chuva para refrescar. É isso então, com isso a gente vai finalizando o nosso resumo da semana. Mais informações ao longo da nossa programação, também nas nossas redes sociais e no nosso portal tvzoom.com.br. Agradeço sempre a companhia e um ótimo fim de semana.